Eu vou chamar o Marcelo Beckler para falar sobre situações relacionadas ao mundo, né? Internacionalmente falando, já está interferindo no futebol, no esporte. Fala, Marcelo, boa tarde. Fala, Cirilo, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo acompanhando a nossa mesa redonda nesse domingo. Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na mesa redonda, desta vez com um assunto não tão prazeroso assim, aliás, nada prazeroso, né, Marcelo? Porque estamos vivendo aí dias muito tristes e um conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia. E o nosso foco aqui, evidentemente, como estamos no Domingo Esportivo da Itatiaia, é falar um pouco dos desdobramentos esportivos que a gente está vendo relacionados a essa questão. Já trazendo impactos importantes, já com mudanças importantes no esporte, né, Marcelo? Isso. O que acontece nesse momento é que todo mundo quer se desmarcar da Rússia, né? Ninguém quer estar ligado a um país que começa uma guerra em 2022, nessa altura do campeonato. Então, o que a gente já tem de momento por exemplo, a UEFA já diz que as equipes russas terão que jogar em campo neutro. A Argentina tem o Lokomotiv de Moscou e o Spartak de Moscou vivos nos torneios europeus. O Lokomotiv está jogando a Conference League e o Spartak de Moscou joga a Liga Europa. Então eles não vão poder jogar na Rússia. É bom a gente lembrar aqui para o ouvinte de Itatiaia que a guerra está sendo na Ucrânia. A guerra não está sendo na Rússia e muito provavelmente não chegará. Nenhuma bala deve ser disparada na Rússia porque é uma invasão da Rússia à Ucrânia. Só que ainda assim, por uma questão de segurança ou de qualquer coisa que possa acontecer, ou simplesmente para não ter a sua imagem ligada à Rússia, as equipes russas não poderão jogar em casa. Isso já é algo consumado, a UEFA já determinou isso, e também a retirada da final da Liga dos Campeões, e assim em São Petersburgo não vai mais, sexta-feira foi decidido que vai ser em Paris. De concreto a gente tem isso. Agora a gente tem a possibilidade, por exemplo, Cirilo, de que as seleções que poderiam jogar contra a Rússia na repescagem da Copa do Mundo, que não enfrentem a seleção russa, elas não querem jogar contra a Rússia. Polônia, Suécia e República Tcheca já manifestaram o desejo de não jogar com a Rússia. E a FIFA ainda não se pronunciou. E aqui o que acontece é o seguinte, ou elas não jogam, é um quadrangular, né? Ou elas não jogam contra a Rússia é eliminada, e eles chamam o terceiro colocado da fase de grupos e tal para essa repescagem, seria a Eslováquia, ou tem que dar um triplo WO e classificar a Rússia para a Copa do Mundo. A FIFA, nesse final de semana, deve ter sido surpreendida com essa atitude dessas confederações e ainda não tomou nenhuma atitude. A Federação Internacional de Futebol não se posicionando ainda, é um pepino gigantesco, né, para ela resolver. No caso até de outros esportes, a gente tem, por exemplo, etapa de Mundial de Fórmula 1 cancelado, a gente tem também Federação Internacional de Voleibol retirando etapas que seriam disputadas na Rússia da Liga das Nações, depois de muita pressão também até de atletas, de confederações, enfim, a Liga das Nações, a principal competição de clubes do calendário anual, né, que todo ano tem. Antigamente Liga Mundial e, no caso do feminino, Grand Prix, agora a Liga das Nações. Mas, enfim, são ações, Marcelo, que caminham para reflexões anteriores que a gente já teve, quando assuntos eram talvez não tão pesados quanto esse, de que não dá para o esporte se manter alheio ao que acontece fora do campo, né? E os tempos atuais têm exigido das empresas, das organizações, das instituições de um modo geral, posicionamentos, né? Isso vem muito também nesse sentido, em um contexto que já é existente, não apenas quando a seriedade chega nesse nível, né, Marcelo? Exatamente, porque você não pode compactuar com esse tipo de atitude, né? E a forma de você não compactuar é cada um colocar o seu grãozinho de areia, e o que as entidades esportivas e os próprios jogadores em si podem fazer é não enfrentar os russos, né? Não enfrentar os russos, não ir até a Rússia, não dar publicidade à Rússia, porque é um país que começou uma guerra. Nesse sentido também, a gente tem vários patrocínios russos que estão deixando de existir. Por exemplo, a Gazprom é uma empresa muito importante de gás natural. O gás que vem da Rússia, ele abastece quase toda a Europa, viu? Tipo, 50% do gás que a Itália utiliza é da Rússia, 40% do que a Alemanha utiliza é da Rússia. É uma grande provedora de energia e de combustível aqui para a Europa. Então a Gazprom é uma das principais patrocinadoras da Liga dos Campeões. Já não será mais. A Gazprom é patrocinadora e uma das proprietárias do Schalke 04, um time muito tradicional da Alemanha, na segunda divisão. O Schalke 04 já retirou tudo que ele
tinha de Gazprom. O Manchester United tinha também uma companhia aérea russa que era sua patrocinadora, sua parceira. Já não será mais. Então, a gente está vendo companhias russas, estatais ou não, porque a Gazprom tem uma parte estatal, uma parte privada, a aerolinha, que era patrocinadora do Manchester United, quase toda privada, já vão também deixando de ter as suas marcas exibidas nas equipes, nos torneios e por aí vai. E a gente teve ontem, nesse sábado, né, uma atitude que foi surpreendente, que foi o proprietário do Chelsea, o Roman Abramovich, que é russo, é aliado do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, deixando a presidência do Chelsea. Pareceu que era uma atitude dele definitiva e um grande rompimento, mas ele continua sendo dono, ele simplesmente não é mais presidente. Então, basicamente, não mudou nada. E depois que ele deixou a presidência do Chelsea, o Chelsea se sentiu confortável para soltar um comunicado de 4 linhas, que não diz muita coisa, mas se solidarizando aos ucranianos. Não condena a ofensiva russa, não condena os ataques, mas se solidariza aos ucranianos. Tem muito de política nesse momento, porque tem muita gente muito poderosa envolvida, mas tem isso também que você disse. Não dá mais para as empresas, para as instituições, para as confederações estarem ao lado da Rússia nesse momento. Então, os atletas russos vão sofrer as consequências, ainda que eles sejam contra a guerra. Os eventos que aconteceriam na Rússia vão ser cancelados e também as empresas russas que patrocinam grandes eventos e grandes clubes também vão perdendo seus acordos. E tem, na minha visão, uma total relação com essa pressão externa, de fato, e a procura das pessoas por respostas, né, das entidades. Porque talvez em outros tempos, Marcelo, onde as coisas reverberassem com uma velocidade menor, em um nível menor, talvez a turma ignorasse nesse sentido. O cara é dono do clube e tem relação com o governo que está promovendo isso aí. Um ou dois falariam, mas não chegaria na quantidade que chega hoje em nível de informação para tantas pessoas que têm acesso à informação. Hoje a informação é global e chega numa velocidade absurda, né? Então, se algo acontece na Rússia ou na Ucrânia, daqui a 5 minutos está no celular de todo mundo. Então, a velocidade com que as coisas caminham faz com que isso seja tomado de alguma maneira. E para te ser sincero, eu nem acredito, como você disse, o comunicado do Chelsea tem 4 linhas e talvez o clube tenha se sentido mais confortável depois que o Roman Abramovich disse que estava se afastando. Eu nem acredito que todas essas instituições pensem com total clareza da decisão que estão tomando como algo, não, tomaria isso, faria isso de qualquer maneira. Mas eu acho que essa pressão externa, por mais que talvez possa parecer algo meio genérico, o posicionamento do Chelsea, o posicionamento de outras equipes e instituições que já se aliaram até a regimes que se comparam em alguns níveis ao que a gente está vendo no momento, por mais que o posicionamento possa ser genérico, isso acaba se tornando positivo também. Porque é uma guerra, né, Ciro? É uma guerra. A Rússia está invadindo com mísseis, tanques e metralhadoras um país. Então, é uma linha que não é cinza, sabe? É preto ou branco, assim, que não tem uma faixa cinza para interpretações. Por exemplo, a Supercopa da Espanha de futebol é disputada na Arábia Saudita, um país de uma ditadura com vários problemas relacionados a direitos humanos, direito das mulheres e tal. O Barcelona, que se diz mais que um clube, vai lá jogar a Supercopa na Arábia Saudita. Porque é interno, é entre eles, é um país com as suas leis. Então, não se mexe tanto empresas, clubes, instituições na soberania de cada país. O Paris Saint-Germain tem o Paris Saint-Germain é do Catar, é de um estado, é do Catar, onde vai ser a Copa do Mundo. E onde tem trabalho escravo na construção dos estádios e que morre muito imigrante e que é quase que literalmente varrido para baixo do tapete. Ninguém sabe o número exato de imigrantes que morreu, em que condições eles estão trabalhando, quanto que eles estão recebendo. E o Catar, esse país que está construindo o seu estádio a custo de muito sangue, é o dono do Paris Saint-Germain. Só que é uma coisa interna, uma coisa do Catar. Quando um país invade o outro, e a gente vê as imagens e estão morrendo crianças e inocentes e civis, aí é uma linha que aí é longe demais, né? Ninguém quer interferir na política do Catar, ninguém quer interferir nos direitos humanos na Arábia Saudita, embora eu acho que devesse. Mas começar uma guerra, como eu disse, nessa altura do campeonato em 2022, é uma linha longe demais que a Rússia foi, que ela cruzou essa linha e foi longe demais, e aí ninguém esteve disposto a suportar
o que a Rússia fez. É isso, perfeito, Marcelo. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Vamos seguir falando e acompanhando aqui ao longo da programação da Itatiaia tudo que está acontecendo por aí, né? Relacionado a esse tema. E há dias tristes que todos estamos aqui percebendo e envolvendo também muitos brasileiros. A turma com dificuldade, né, de se deslocar. Tivemos aí algumas notícias que vão se tornando positivas aos poucos com relação a esse comparativo com os brasileiros. Mas que a gente possa, em breve, ter essa questão finalizada e que seja um final positivo, né, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela presença, prazer tê-lo conosco. Pois é, os brasileiros pouco a pouco vão conseguindo deixar a Ucrânia, né? Tinham 3 brasileiros do Metalist em Kharkiv, que era talvez a situação mais perigosa nesse momento. Kharkiv fica a 50 quilômetros da fronteira com a Rússia. Eu estive lá em agosto para fazer uma cobertura. É realmente uma região com muita influência russa e tinham 3 brasileiros lá que conseguiram sair na tarde desse domingo. Os brasileiros que estavam em Kiev também saíram, já estão na fronteira para deixar o país, rumo à Romênia. Aparentemente os atletas brasileiros pelo menos que estavam na Ucrânia, que estão na Ucrânia, estão muito perto de um final feliz, que é deixar o país. Para passar um resto de um panorama aqui na Europa, Cirilo, para me despedir de você, não há, por enquanto, nenhum tipo de temor de que essa guerra vá se alastrar mais além da Ucrânia, de que ela vai chegar na Europa Ocidental e de que a Rússia vai invadir outros países ou que os países vão mandar soldados, tropas e que isso vai virar um grande conflito. Parece que sim vai ter uma ajuda militar à Ucrânia em dinheiro e armas que serão enviadas, mas aqui em Barcelona, por exemplo, na Espanha, e a gente vê o noticiário em França, Alemanha, Itália, Reino Unido, não há nesse momento nenhum temor de que a guerra se alastre. Aí, claro que não falando só da questão do esporte, né, de paralisar competições, paralisar campeonatos e tal, mas para a vida das pessoas que estão aqui mesmo. Não há nenhum temor nesse momento, nenhum alerta, nenhuma sirene, nenhuma luz amarela ligada, nada disso. Por aqui as coisas seguem normalmente. O que a gente pode sofrer aqui sim é um aumento do preço de algumas coisas, como eu disse, combustível, energia e tal, porque depende muito da Rússia. Eu acho que o que vai atingir a Europa Ocidental aqui vai ser mais uma guerra econômica do que uma guerra militar. Valeu, Marcelo. Prazer tê-lo conosco aqui na Mesa Redonda, falando sobre temas importantíssimos voltados aí. E aí trago para vocês aqui também, amigos, a oportunidade de comentar sobre isso. Não dá, né, Natália, para as organizações, para as instituições, para as empresas se manterem alheias ao que acontece no mundo. As pressões externas vão tendo resultado e por isso a gente está vendo tanta movimentação já nos últimos dias. Ninguém quer ter o nome da Rússia vinculado à sua marca, né? Ninguém quer, Cirilo, e eu acho que tem uma outra questão muito importante dentro desse cenário. É uma coisa que, inclusive, já falei aqui, o futebol, ele não está desassociado da sociedade, né? E poucas plataformas têm tanta visibilidade e tanto poder como tem também o futebol. Então, por mais que algumas pessoas acreditem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o futebol é uma plataforma, é uma visibilidade muito grande. E ele pode ser um instrumento de transformação, como é em tantos sentidos, né? Então eu acho que é por isso que é importante todas essas manifestações. É para mostrar que o futebol não está alheio ao que acontece na sociedade e ao mesmo tempo utilizar da visibilidade que ele dá para condenar aquilo que precisa ser condenado. Então acho que foi uma decisão muito acertada ter tirado a final da Champions League de lá. Champions League é a maior competição de clubes do mundo. São muitos patrocínios, é uma audiência absurda. Então, eu acho que foi uma boa escolha ter tirado de lá. Assim, agora, as punições também, as sanções relacionadas à própria Rússia, né? Não pode tocar o hino, não pode ter jogo lá, não pode mostrar a bandeira. Trazer detalhes sobre isso, Natália, porque isso é importante. É uma decisão que saiu há pouco, relacionado à FIFA, né? A FIFA e a seleção russa, né? No caso, a Federação Russa aí de Futebol. A seleção russa, como você disse, não vai poder competir com a bandeira da Rússia. O hino não vai poder ser tocado nos jogos. As partidas como mandante vão ser disputadas em campo neutro, com portão fechado. Enfim, digamos assim, é um primeiro pacote de punições, de decisões voltadas aí para a Rússia. E tem um problema extra, como disse aí o Marcelo, a turma não quer jogar contra a Rússia, né? Nós temos aí previsto para a próxima data FIFA as eliminatórias que vão definir os últimos classificados da Europa para a Copa do Mundo. A gente tem previsto para o dia 24 um jogo contra a Polônia, repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse estava previsto para ser jogado na Rússia, inclusive. Em Moscou, contra a Polônia. Vai ter que ser levado
para um outro lugar. E aí Se tiver jogo, né? Se tiver jogo. E as outras duas seleções que estão envolvidas, porque esse seria o confronto da semifinal, né? Isso. Rússia e Polônia. Quem se classificar pegaria o vencedor de República Tcheca e Suécia. E nenhuma das outras duas seleções também quer jogar contra a Rússia e nem quer ir até a Rússia jogar com eles, caso eles se classifiquem da Polônia, porque o jogo seria novamente em Moscou. Então, além da questão de não querer ir até o território russo, agora existe uma questão de não querer mesmo disputar com a Rússia. E já se fala, né, até em uma possibilidade de um segundo pacote de sanções a Rússia ser excluída de forma permanente, não disputar aí as eliminatórias e perder. E aí olha como são as coisas, né? A última Copa do Mundo, 2018, na Rússia, né? Ou seja, eles celebrando o esporte, eles recebendo a maior competição de futebol do mundo, do maior evento esportivo do mundo, e agora podendo ficar fora de poder disputar novamente, justamente por essa questão. E acho que seria muito representativo. E não acho também, concordo, não acho que Polônia, Suécia, República Tcheca, quem seja, deveria ter que ir até a Rússia num cenário tão tenso, tão desafiador para fazer esse jogo, não.